Até o Pedro aqui está comentando, né? Graduado. Oi, Pedro. Legal. Foi aluno do IBET, que é uma pós-graduação, né? Uma super especialização em que eu dou aula, inclusive em direito tributário. Já é graduado há mais de 5 anos e não tem ideia de como iniciar a advocacia de modo autônomo. Uma ideia para você começar a advogar como autônomo, né? É você escolher, como eu já falei, que o Rubens fez, que a Maria Helena fez, né? Que a própria Aline, que está aqui, também fez. Né? Você pega um tributo. E talvez seja o caso dos monofásicos. Estuda este tributo do início ao fim. E não só o tributo em si, né? Que muitas vezes é o que a gente acaba estudando lá numa especialização. Mas assim, o que eu tenho que fazer para recuperar esse tributo? Que documentos eu tenho que pedir? Quando eu entro no sistema, é do sistema da Receita Federal? Quanto tempo demora para esse dinheiro vir? Como é que eu faço essa análise? Então, quando você mapeia tudo isso, que é afiar o seu machado, e aí você começa a desenvolver uma outra coisa que eu sempre falo, que é o pensar tributário. Porque para começar a advogar como autônomo, inclusive superando essas inseguranças, você tem que começar a enxergar as oportunidades. Porque às vezes a gente só pensa nas grandes empresas, nas grandes teses, mas nós temos que enxergar o mundo onde que nós vivemos. Então, tem até um outro aluno que ele falou assim, professora, todo lugar que eu vou, eu fico pensando, porque ele está focado na recuperação dos monofásicos, do PIS e COFINS monofásico. Assim, eu fico pensando, será que é monofásico? Será que não é? Ao ponto dele falar, eu passei a ser cara de pau. Então, ele disse também é de uma cidade pequena, lá no Rio Grande do Sul, uma cidade do interior. E aí ele falou assim: não, eu vejo uma autopeças, eu vou lá na autopeças, né? Cidade pequena dá para fazer isso. E aí eu começo a conversar e já pergunto se eles são do Simples Nacional. Então, assim, quando você conhece a tese e quando você conhece para quem ela se aplica, o próximo passo é desenvolver isso que eu chamo, que é um método que eu desenvolvi, que é o pensar tributário. Né? Ou seja, você tá com aquela tese na cabeça, é o Simples Nacional dos Monofásicos. Eu sei quais são os produtos ali principais. Aí você identifica na rua da sua casa, do seu bairro, da sua cidade, pesquisa no Google e identifica lá empresas do monofásico e começa a conversar com elas. Né? Quem mais que falou? Não sei se foi a Elizabeth que falou isso, outra aluna, às vezes eu confundo quem foi que me falou, né? Porque são tantos depoimentos que ela falou assim que ela, só para vocês terem ideia, ela foi a um salão de beleza e aí nesse salão de beleza a dona estava reclamando que a conta de energia elétrica estava vindo muito alta, né? Aí ela falou: opa, nós podemos conversar. Na época tinha a tese da seletividade, que hoje não tem mais, né? Mas ainda temos, sempre tratando de energia elétrica, a do TUG e TUST, das contas de energia elétrica, né? Então, se você sabe essas oportunidades, a ideia do pensar tributário é você fazer essa conexão entre a teoria e a prática. Eu conheço o tributo, eu conheço a tese. Mas, além disso, eu vou desenvolver o meu foco, eu vou desenvolver o meu raciocínio para ir num salão de beleza, num cabeleireiro, e pensar que ele é meu potencial cliente. Ir para uma academia, né? Você faz academia, né? Principalmente são academias pequenas, não são aquelas grandes redes. Poxa vida, conhece o dono? Já vai conversar com ele. Seja para tese de energia elétrica, seja às vezes se ela está no lucro real, a questão de insumos, né? Seja para exclusão do ISS, da base de cálculo de PIS e COFINS. Então, assim, se você fazendo esse match, né, fazendo esse encontro, é isso que dá o início. Então, por exemplo, a própria questão dos monofásicos, né? Poxa, produtos de higiene, shampoo, condicionador, é monofásico. E salão de beleza, que tem um monte, né? Pelo menos aqui em São Paulo,
Acho que tem 2 em cada quadra, tá um salãozinho. O que eles fazem, além dos serviços, etc? Eles vendem shampoo, aqueles shampoos, né, mais específicos, Kerastase, etc. O que acontece? São monofásicos, né? Tem inclusive em um dos salões, né, que tem aqui perto, ele tem até 2 maquininhas, né? Uma se eu for para eu pagar o serviço e outra para eu pagar os produtos que eu compro. É necessário ter 2 maquininhas? Não, não é. Mas ele achou que é mais fácil controlar, né, o que é serviço e o que não é, por exemplo. Né? Então, o iniciar como advogado autônomo tem muito essa ideia, né? Sim, Jefferson, São José dos Campos é uma região muito boa, né? A Renata aqui está perguntando: como iniciar o assunto de recuperação tributária com alguma pequena empresa do meu bairro? Por exemplo, um pet shop, né? Primeira questão é cara de pau, certo? E se é pequeno e é do seu bairro, é mais fácil ainda. Por quê? Porque quando a gente vai fazer uma recuperação numa empresa maior, você não consegue falar com, às vezes, o dono, o sócio responsável. Então, muitas vezes, o nosso primeiro contato é até por e-mail, né? Sem falar das reuniões que eu faço, etc. Quantos e-mails são mandados, certo? Agora, e essa apresentação ou essa conversa pode ser indo pessoalmente. Pode ser telefonando, mas pode ser indo pessoalmente também, né? Vai o quê? Vai apresentável, tá? Como uma advogada, né? E aí você fala assim: nossa, eu estava passando aqui na região, etc. Vi o seu pet shop, que é muito bacana. Entra, isso vale pet shop para qualquer outro, né? Cria sintonia. Nossa, que bacana. O que vocês desenvolvem aqui? Conheça a empresa. Ah, certo. Nossa, e vocês vendem também os produtos veterinários, shampoo para os pets, etc. Sim. Nossa, que legal, né? É, é- E aí você vai começando a puxar no assunto. Nossa, assim, empresas do Simples Nacional muitas vezes estão pagando tributos indevidamente, porque em relação a esses produtos. Aí a pessoa, ah, é? Você é do Simples Nacional? É um bate-papo se você tiver, vamos dizer assim, o dono tiver lá, por exemplo, que se for um pet shop pequeno, se o dono não está lá, alguém responsável, se é o caso de um gerente que é responsável para começar essa conversa, e aí depois você fala assim, não, nós podemos marcar uma reunião para eu te explicar direitinho essa situação, e aí você vai para uma segunda reunião, tá? Não é numa primeira reunião que você fecha o contrato, né? Tem esse primeiro contato, aí tem uma segunda reunião, aí às vezes ele tem uma série de dúvidas ou documentos que você pede, aí tem uma terceira reunião, aí às vezes ele fala, eu vou conversar com o meu outro sócio, né? E aí você fala, não, eu tô aqui para tirar dúvidas. Aí se o outro sócio às vezes está meio receoso, fala assim, não, vou fazer uma reunião com ele também. Então, às vezes são várias reuniões que a gente tem, né? Mas vale a pena.